E aí galera, beleza? Agora vamos fazer resoluções de questões. Beleza galera, em primeiro ano? Vamos lá. Eu escolhi as questões de aprofundamento da página 468. A questão diz o seguinte: ela tem três polígonos lá, quaisquer, onde ele diz que a soma dos ângulos internos desses três polígonos juntos é 2160. E ele diz também para mim o seguinte, ó, vamos comigo aqui, que o polígono 1, os lados é n menos 2, o polígono 2 é n e o polígono 3 é n mais 2, tá? E ele quer saber que polígono tem o menor lado desses três. A gente dá para ver que é esse n menos 2, mas que polígono seria esse? É a pergunta. Ele quer saber se é quadrado, triângulo, o que for, tá? Então o primeiro detalhe da gente é relembrar a nossa fórmula dos ângulos internos, que é SI igual a 180 vezes N menos 2. E aí o que é que vai acontecer com isso aí? A gente vai pegar para o P1 e substituir o N pelo valor do lado dele, que é N menos 2. Então vai ficar SI igual a 180 vezes N menos 2 menos 2. Ou seja, nosso SI é 180 vezes N menos 4. Tranquilo? Beleza. Então, feito isso, eu vou fazer a mesma coisa para os dois polígonos, o 2 e o 3. Então vamos fazer para o polígono 2, para P2. Eita, P2. P2 tem que lado? Lado N, está aqui para gente. Então nosso SI vai ser 180 vezes, como N é N mesmo, N menos 2. Então aqui vai ficar SI. Não, a gente pode deixar assim, já na fórmula direitinho. P2 a gente deixa assim. Tá? E o nosso P3, o que é que vai acontecer agora? A gente vai fazer com que essa soma SI seja 180 vezes N mais 2 agora, menos 2. Tá? Eu posso cortar esse mais 2, esse menos 2 aqui, e dizer que o SI é 180 vezes N. Tranquilo? Então, aqui está nossa primeira situação. Feito isso, o que é que a gente vai fazer? Pegar essas três informações, a preta, a vermelha e a azul, vamos somar todas e igualar a 2160, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, 180 vezes N menos 4 mais 180 vezes N menos 2 mais 180 vezes N, que eu vou colocar entre parênteses só para ficar mais bonitinho e igual aos outros. E isso vai ter que ser igual a 2160. Observe uma coisa. A cada sinal de mais, eu tenho um 180. Então eu posso fazer o quê? Eu posso pegar o meu próprio 180 e colocar ele como fator comum em evidência. E aí eu fico com N menos 4, fico com N menos 2 e fico com N. Tudo isso 2160. Aí agora eu percebo o seguinte, ó. Repara, eu tenho 180 aqui, eu posso jogá-lo dividindo para cá. Só para facilitar minhas contas, ó. E juntar esses três. Então eu posso N, 3N, menos 6, igual a 2160 dividido por 180. Posso cortar o zero para ficar mais fácil. 3N, 216 por 18,
dá 12. 12 mais 6. 12 mais 6 a gente já sabe que é 18. Então, o nosso N é 6. Só que não é isso que eu quero. Eu sei que o meu número de lados é 6. Só que a pergunta da questão para a gente foi: qual o polígono de menor lado? Então, se eu sei que o número de lados é 6, eu vou ter que voltar para a primeira ideia, para a segunda ou para a terceira, para ver qual seria o polígono. Então, aqui seria o nosso polígono de 4 lados, ou seja, o nosso quadrilátero. Aqui seria o próprio hexágono 6 e aqui seria um octógono 8. E isso me diz que a alternativa correta seria o quadrilátero, já que a quantidade de lados é a menor. Bem, galera, questão 2, ó. A soma de n-1 ângulos internos de um polígono convexo de n lados é 1900. O ângulo remanescente. Então, qual vai ser o esquema daqui? A gente vai começar a pensar num valor que dê maior que 1900 e depois a gente subtrai desse valor 1900 aí. Então, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que deu 2160. Então, eu vou pegar 2160, tirar 1900 e aí eu encontro o ângulo remanescente. Show? Beleza. Então, a nossa questão 2 aí do aprofundamento, eu vou usar aquela fórmula da soma dos ângulos novamente. SI igual a 180 vezes N menos 2. Aí você pode me perguntar: Kevin, eu vou usar aquele N menos 1? Não, não vai precisar. Você só precisa dizer que esta parte daqui, ela é maior que 1900 e descobrir o valor de N. Por quê? Você descobrindo o valor de N, você pega o polígono que vai ser maior que esse valor que N, a gente substitui, faz a conta de novo, descobre quanto ele tem de ângulo e faz a diferença pelo remanescente. Então vamos lá. Então eu pego aqui, ó, 180 vezes N menos 2. Isso aqui tem que ser maior que 1900. Então eu arrumo aqui, ó, 180N menos 360 é maior que 1900, tá? Resumindo isso aqui, 180N é maior que 1900 mais 360. Então 180N é maior que 2260. Beleza? N é maior que 2260 dividido por 180. Aí vem uma sacada, galera. 226 dividido por 18 não vai dar um resultado exato, mas eu vou considerar que esse N ele vai ser maior do que 12. Vai dar 12 um pouquinho, não vai dar 13. Você não vai precisar arredondar para 13. Porém, você vai fazer o quê? Você vai aproveitar e, já que você sabe que ele é maior que 12, ele muito provavelmente, quando der lá o resultado, você fizer a conta, der o resultado, você vai ver que ele é menor que 13. Então a ideia é a gente pegar a fórmula da soma dos ângulos internos e considerar o N como 13. Por quê? Porque se a gente descobrir quanto vale a soma dos ângulos internos de um polígono de 13 lados, a gente consegue ter mais ou menos a previsão de quanto vale o ângulo remanescente. Então, ó, substituindo aí, fazendo as contas, isso aqui dá 1980. Então, um polígono de 13 lados, ele tem, com a soma dos ângulos, 1980. Só que a gente queria que só tivesse o quê? 1900. Então, a minha resposta seria 1980 menos 1900.
Então minha resposta é 80. Tranquilo? Bem, pessoal, nossa terceira questão escolhida foi a questão 4 dos exercícios conceituais da página 469. Um resumozinho dela. Ela diz que tinha duas retas paralelas A e B, onde tinha um triângulo com elas, onde tinha no ângulo de cima 4A, o ângulo externo a esse ângulo 4A era 60 menos A, e o ângulo externo da reta B era 2A mais 90. E ele perguntava as afirmações sobre a medida em graus, qual das alternativas era correta. A sacada dessa questão era pensar o seguinte: esse ângulo aqui que eu vou marcar de vermelho, ele todo, ele é alterno interno deste outro aqui, ó. Então, se eles são alternos internos, a sacada é dizer que eles são iguais. E por eles ser iguais, facilita. Então, eu digo, ó, 60 menos A mais 4A é igual a 2A mais 90. E aí a gente resolve nossa questão. Porque fica 3A, jogando esse para cá, menos 2A, igual a 90. E esse 60 que estava positivo passa negativo. Então nosso A é 30 graus. Sendo 30 graus, as alternativas diz aí, tem uma alternativa em especial que diz que essa é uma alternativa que diz que é o divisor de 60. A letra D diz assim, o divisor de 60. Bem, pessoal, nossa próxima questão aí da nossa bateria de questões do capítulo 4 e 5 é a nossa questão 2 dos exercícios conceituais da página 469. Em resumo, ela está dizendo que antigamente essa figura era um retângulo, tá? E ele tirou dois quadrados de lado 7 centímetros. E ele perguntou a gente, ele agora nos pergunta o nosso perímetro dessa nova figura. A sacada daqui é ver o seguinte: os dois lados de 18, eles permanecem o mesmo. Então eu tenho um lado de 18 mais o outro lado de 18, ou seja, 36 centímetros eu já tenho. Nota agora, se eu sei que cada lado desse quadrado que está aqui, isso aqui media 7 centímetros, então esta parte daqui vai ser 41 e a parte de cima 41. Então também eu tenho, de modo mais rápido, no meu comprimento, 41 mais 41, ou seja, 82. De onde surgiu esse 41? Esse 41 veio dos 48 menos 7, que foi retirado do nosso quadrado. E agora perceba que, tirando esse pedacinho que formava um quadrado aqui, eu formei 6, olha o que eu disse, 6 superfícies que tem lado 7. Então, eu só preciso também fazer 6 vezes 7, que é 42. Então, nosso perímetro, a gente já sabe, é a soma de todos esses valores. Então, 36 mais 82 mais 42. Aí vem 2 e 2, 4, com 6, 10, vai 1. 8 e 4, 12, com 3, 15 e 1, 16. Então, nosso perímetro é 160 centímetros, tá? Sem a gente perder muito tempo, a gente vai logo para a nossa questão 3, tá logo aí abaixo, ela é bem rapidinha, ó. Ela diz assim: se um polígono tem todos os lados iguais, todos os seus ângulos internos são iguais. Para mostrar que essa proposição é falsa, pode-se usar como exemplo a figura denominada por qual. Então vamos lá. A única figura que pode, das alternativas que tem, que pode dar problema a gente, é o nosso losango. Por quê? Não necessariamente o losango ele sempre vai ter os ângulos iguais. A gente já percebeu isso.
Tá? Então quando a gente faz o nosso desenho lá, do nosso losango aqui, principalmente desta maneira, onde eu poderia dizer que os ângulos eram de 90, esses ângulos aqui eles são diferentes. Tá? Então o que é que acontece? Por eles serem diferentes, a gente consegue mostrar que essa é a nossa figura que não corresponde. Tranquilo? Bem, galerinha, nossa questão 1, nosso desenho está aí. Exercícios contextualizados, página 469. Ó, questão do Enem. Bem interessante. Ela diz assim: um terreno retangular, de lado cujas medidas em metros são x e y, será cercado para a construção de um parque de diversões. Um dos lados do terreno se encontra às margens de um rio. Observe a figura. Aí tem a figurinha. A gente vai dizer o seguinte: para cercar todo o terreno, o proprietário gastará R$ 7.500. O material da cerca custa R$ 4,00 por metro quadrado para os lados do terreno paralelo ao rio e R$ 2,00 por metro para os demais lados. Nessas condições, a dimensão do terreno e o custo total do material pode ser relacionado pela equação. Então veja, eu tenho dois lados que tem medida x aqui para gente, e tenho dois lados que tem a medida y. E ele disse que os dois lados que tem a medida x, o custo é R$ 4,00. Então, para o lado x, eu tenho o quê? Eu tenho que são dois lados x com R$ 4,00. Então eu fico com 8x. É como se eu tivesse 8 lados de valor de x. Já para o nosso lado y, o que é que vai acontecer? Você nota que ele disse que são dois lados de y, tá? Onde também o custo dele é R$ 2,00. Então 4y aqui. E aí ele pergunta a expressão total que vai ser. Vocês concordam que a nossa expressão total é a soma desses dois igual àquele custo total que deu, que era 7.500? Então a gente vai fazer aqui, ó, 8x, vou botar assim, peraí, vamos botar assim, custo total. Se liga aí, o que seria esse custo total? Seria o lado 8x, o lado 4y e o total de 7.500. Aí você observa as alternativas, percebe que não tem isso aqui. Tem, mas o que foi que ele fez? Ele colocou em evidência o 4, para que ficasse dessa forma, 2x mais y igual a 7.500. E isso está na nossa alternativa de letra A. Beleza? Vamos seguir, vamos rapidinho, tranquilidade. Vamos logo fazer a nossa questão 2, logo em seguida aí dos exercícios contextualizados aqui agora comigo, ó. Questão 2, qualquer coisa depois, separa o vídeo, tenta fazer primeiro e depois vê a resolução da sua questão. PUC Minas. A roda de uma bicicleta tem 90 centímetros de diâmetro. Então automaticamente, se meu diâmetro é 90 centímetros, eu tenho por consequência meu raio medindo 45. Então o raio é a metade do diâmetro. E aí ele segue. A distância percorrida por um ciclista nessa bicicleta em movimento, quando a roda dá 2.000 voltas completas sem deslizar, e observação π 3,14. Então nosso π 3,14. E o que é que ele quer, Kevin? Eu não entendi. Ele quer o comprimento da sua circunferência. Só que esse comprimento da sua circunferência multiplicado por 2.000. Tá? O comprimento da circunferência seria uma volta da sua roda.
como são 2.000 voltas, a gente vai multiplicar por 2.000. Então fechou, né? Resolvemos a nossa questão. Nosso comprimento da circunferência vai ser 2.000 vezes. Qual é a fórmula do comprimento da circunferência? 2πr. Então 2 vezes π, que é 3,14, vezes r, que é 45. Então, nossa multiplicação aí vai resultar num valor entre 5 e 7, tá? Então, você precisa para você em dizer que ele é 565.200, que está na nossa letra D de dado. Tranquilidade? Então, por hoje, a gente vai fazer só essas questões, tá? E aí, eu vou deixar também para vocês, lá pelo nosso roteiro, na nossa rota de estudos, algumas atividades de casa, e possivelmente uma lista de exercício para complementar os nossos estudos. Beleza? Um grande abraço, bons estudos e até semana que vem.